É interessante que a nossa cultura, ela tem colocado como algo muito contemporâneo e inovador a valorização da diversidade. E a valorização da diversidade já estava há mais de 2000 anos escrita na Bíblia. E o pastor falou sobre aquilo que é visível, ser tão valorizado quanto o invisível, e aquilo que tem, Paulo diz, o que tem função honrosa, ser valorizado junto com aquilo que não tem função honrosa para ter equilíbrio. Como é que é essa questão da valorização da diversidade no corpo? Todo mundo é importante, todo mundo é útil, ou todo mundo tem que ser bom, todo mundo tem que ser útil, todo mundo tem que ser É, bom. assim, o texto, ele é uma continuidade daquilo que é exortado anteriormente. Que seria isso? Ele coloca o fruto do Espírito, mas você tem anteriormente algo que também faz parte do nosso corpo, que são as reações, que são as obras da carne, que ele também trabalha dentro desse contexto. Mas quando eu falo obra da carne, eu não estou falando acerca do pecado em si, eu estou falando das reações que são tratadas todos os dias em contraponto a isso. Por exemplo, ele coloca ali a ira, ele coloca ali sensações que são conhecidas de todos os nós, que precisam ser combatidas todos os dias. E o legal está aí, porque esse fruto do Espírito que encabeça através do amor, que vai gerar todos os outros, ele está apontando para dentro desse corpo aqui, que acredito, todos nós concordamos que Cristo é o cabeça, que está enviando essas mensagens. Olha só, isso aí, meu irmão, precisa ser todos os dias forjado. Então, dentro desse pensamento de espiritualidade que a gente colocou aqui em corpo, acho que vai muito disso. A gente precisa compreender melhor que corpo, se eu sou o corpo de Cristo, esse corpo precisa ter essas reações. Reconhecer o que corre todos os dias nas nossas veias. O que corre nas nossas veias? Tem dia que a ira está a nível palpitante. Tem dia que você não tá, que você cheio de cobiça, que está lá escrito. As obras da carne, isso aí combate essas coisas. Então, a gente parte desse princípio de que o corpo de Cristo trabalha com o funcionamento que Cristo sendo cabeça deste corpo, nós vamos, acredito eu, de uma forma automatizada ou automática, reagir de acordo com a sua vontade. Então, eh, não sei se eu atendi a sua resposta, mas eu creio mais ou menos por aí. Sim, e o que é mais interessante é que você não precisa ser igual a ninguém. O corpo precisa da mão, o corpo precisa do pé, o corpo precisa do olho, mas essa diversidade é que forma o corpo. E o que é interessante que, embora as diversidades, todos são sujeitos às mesmas reações, às mesmas provações, a dor é a mesma, o coração é o mesmo, é a mesma coisa. Eu me lembro que um filme que eu vi, logo no início da minha conversão, para quem é antigo aí vai lembrar, é A Cruz e o Punhal. Lembram desse filme? Todos viram, né? Aí o pastor, ele chega para pregar para o Nick Cruz, acho que o nome dele é esse. E aí o Nick falou para ele assim: "Eu vou lhe matar". Lembra dessa cena? "Eu vou acabar com", ele bateu na porta do pastor, "Eu vou te matar, vou cortar você em pedaços". Aí o pastor olha para ele e fala assim: "Você pode até cortar esse corpo em 1000 pedaços, mas esses 1000 pedacinhos irão te amar. Pode ir em frente". Então é mais ou menos isso daí, você ter a certeza de que ele controla todas as coisas, inclusive o seu corpo. Seria, pode falar. Essa diversidade eu acho ela muito legal, muito bacana, né, porque ela respeita a singularidade da própria criação. Sim. Deus criou o Jorge, que é diferente do Eliezer, que é diferente da Fabiana, que acabou de chegar aqui. Seja bem-vinda, missionária Fabiana, que é diferente do Maurício. É isso. Essa é a beleza. Essa é a beleza. Imagina, só a nota dó. Vamos cantar uma música só com a nota dó. Ah, Maurício, dá a nota dó aí. Tem um tal de o samba de uma nota só. Tem um samba que não é feito com uma nota só, que não é entre sampa de uma nota só e de uma nota só. Então, ó, não seria nada, não haveria uma melodia, não haveria que uma harmonia. Então, a junção de tudo isso, dos bemóis, né?
a junção de todas as notas, aí que está a beleza. Aí que está a beleza. A nota grave, a nota aguda, a nota mediana, o sustenido, bemol, aí está a beleza. Então, entre uma nota e outra, você tem um semitom, né? Você tem uma seminota. Aí está a beleza. Nada é completo por si só. As coisas só se completam no ajuntamento delas. Isso. Entendeu? Então não existe uma música de uma nota só. Não existe uma igreja com apenas uma identidade, a não ser a identidade de Cristo em nós. Mas ele que criou em nós esta singularidade, que lhe é própria da criação. Então, quando a gente parte até para pensar na própria Trindade, né, a mesma essência, mas as suas funções, né, elas se completam, isso tem tudo a ver conosco. Então, por isso que Paulo, ele fala dos dons espirituais. E ele fala para uma igreja com todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, mas era uma igreja carismática. Era uma igreja que, de fato, buscava os dons e vivia os dons. Mas tem algo mais excelente do que os dons. Há um caminho mais excelente, diz Paulo, na transição do capítulo 13 para o capítulo 14. Né? Então, do capítulo 12 para o capítulo 13, tem algo mais excelente. E ele vai falar, é o hino ao amor. Porque é o amor que vai poder fazer com que eu ature o Maurício. Você pensa que é fácil aturar como filho? Isso é fácil, não. Mas o pior de aturar o Maurício, e talvez seja aturar o Deus, vai ser certa, mas o pior de aturar vocês é me aturar. Entende? Esse é o maior desafio que cada um enfrenta. Não é lidar com o outro, é lidar consigo mesmo. E ao lidar consigo mesmo, você vai ter dificuldade de lidar com o outro. Porque o outro vai representar os seus lados mais obscuros. Então, esta é a riqueza da singularidade. Então, por isso que quando você fala de diversidade, de pluralidade, eu vejo, sim, diversidade na unidade, pluralidade na unidade. Eu gosto muito disso. Entende? Porque a gente pode pensar diferente e deve pensar diferente. A gente deve ter gostos diferentes. A gente deve olhar para o mundo de forma diferente. Imagina você ver o que todo mundo vê. Que coisa chata, monótona. Aliás, na etimologia da palavra. Entendeu? Sem colorido, sem beleza. A beleza está nos olhares diversos. A beleza está na forma diversa. Aí está a beleza. Agora, ao mesmo tempo que está a beleza, está o grande desafio. O desafio da unidade. E é esta unidade, aí é o Espírito Santo, aí é Paulo mesmo nos ensinando e nos mostrando como viver essa unidade dentro dessa pluralidade. Aí o respeito, é o amor. Aí a gente já sabe como que isso é extremamente necessário. É como uma orquestra sinfônica, né? Nós temos instrumentos diferentes, que às vezes o som dele isolado é horrível. Se você pega o cara ensaiando o bumbo lá, o prato, que só toca de vez em quando, ele vai passar meia hora ensinando e vai pá! Você não vai entender nada, mas aquilo só funciona no conjunto. Perfeito. E quando aquele conjunto age harmonicamente, você tem uma sinfonia. Exato. As coisas mais belas são produzidas quando a diversidade está cada um no seu lugar, contribuindo para a unidade. E para você chegar a essa sinfonia, você precisou de muita prática. Você precisou de muito treino. Você precisou de muito ensaio. Ninguém vai assim e não é assim, não é você que trabalha. O que é interessante é que assim, vocês estão falando de sintonia, de sinfonia, mas eu ainda vou num lado assim muito mais simples que também tem o mesmo resultado. Por exemplo, se você pega uma caixa de fósforo e começa a sacudir, outro pega um copo e começa a bater, cada um vai fazendo uma coisa, você surge uma melodia, um ritmo, mas com coisas diferentes que nem instrumentos são, que são diferentes daquilo que é o normal, que também sai um som bacana que virou rodas e rodas aí.
que é o samba e tantas outras coisas, que é a batidinha. Começa sempre uma batidinha na mesa, o outro pega um copinho, bate, o outro pega a caixa de fósforo, começa a balançar e aquilo vai, mas isso precisa estar ritmado, percebe? Mas que se não tiver harmonizado, mas se não tiver ritmado, aí cada um aí da sua característica, entendeu? O que é legal é o seguinte, que não é exclusivista nem separatista, porque, por exemplo, se você pega uma orquestra sinfônica, você precisa entender aquilo ali. Nem todo mundo pode estar ali. Né? Existem outras coisas que podem ser agregadas, que não necessariamente precisa daquilo ali. Não está fechado, não está preso aquilo ali, não está fechado para todo mundo. Está aberto. Ou seja, tratando de música, tá? A musicalização, ela é ampla. Ela é algo assim que tem. É igual ao esporte. O esporte é uma língua universal. Ela insere. Eu não sei quem inventou o esporte, sei lá, vamos dizer que são os gregos, sei lá o quê. Mas o esporte e a música e o evangelho, digamos assim, ou a igreja, é algo que, sei lá, eu não sei qual seria a ligação, mas eles têm uma facilidade de proximidade com as pessoas. Ele une as pessoas, ele atrai as pessoas, não importa se você não sabe falar inglês, se você fala alemão, se você fala russo, aproxima. Você faz amizade sem conhecer, todo mundo te abraça, você não sabe que está sendo abraçado. Então, essa é uma das coisas assim que me chama a atenção.